Sobre o julgamento remoto, sobre a troca de ideia com os jurados durante esse processo, né, que foi único até agora, né, o primeiro ano em que a gente não se encontra pessoalmente. Na verdade, para mim, o primeiro ano de tudo, porque eu nunca fui jurada em Cannes antes, então eu não tenho nem parâmetro para fazer uma comparação. Aí eu ouvi de alguns jurados na minha categoria como é que é quando eles estão juntos na sala, então eu fiquei ali imaginando. O que eu acho que deve fazer falta mesmo, no final das contas, assim, na primeira parte do julgamento, no primeiro round, ele já era remoto, então aquilo é, de fato, um momento mais introspectivo, em que você está ali pesquisando referência, tentando entender contextos e cuidando para ter um shortlist de qualidade. Depois que você já tem um shortlist, eu acho que faz muita falta a interação presencial, por uma coisa que demorou um pouco a acontecer no remoto e que eu acho que no presencial deve acontecer mais rápido, pelo menos eu imagino que sim, que é você relaxar, você atingir um nível de mini intimidade ali com o jurado, para você talvez falar algo que você não falaria, ou se expor de uma forma que você não se exporia, né? Trazer uma referência, ajudar num contexto, de uma forma menos formal. Então, o julgamento remoto, ele é mais formal, né? Você não tem o café, você não tem o almoço, você não tem o jantar, você não tem uma tacinha de vinho, que faz com que você aproxime mais de pessoas que você está acabando de conhecer. Então, eu acho que isso no remoto foi acontecer lá no último dia, e aí dá uma dó porque já está acabando. A hora que você já consegue se sentir à vontade o suficiente para fazer uma brincadeira, para trazer uma informação que talvez não esteja tão associada a um trabalho, mas que faz sentido no contexto de alguma forma. Então, eu senti falta disso ser mais rápido. E eu acho que esses momentos presenciais, de intervalos ali, aceleram esse processo. A gente tinha um volume de trabalho menor em números, né? Mas não significa que a qualidade tenha sido necessariamente menor. Então, a gente tinha muito trabalho de qualidade concentrado em um processo de julgamento só, né? Lembrando que as agências talvez já tenham feito, e eu acredito que tenham feito sim, um critério ali de selecionar com muito mais rigor o que estava sendo inscrito. Então, era muita peça de qualidade condensada, né, de 2 anos em um. Então, a gente teve muita dificuldade de verdade, os números de leão não foram muito altos, a gente teve que seguir aí um padrão histórico para um momento que de parâmetro histórico não tem nada, quer dizer, a gente nunca enfrentou condições tão difíceis para criar, produzir, veicular e inscrever como nesses 2 anos. E, no entanto, a média de leões tinha que ser a mesma, é incompreensível que seja, mas muito difícil do lado de cá. Eu estou muito orgulhosa com o resultado do Brasil até agora no festival, está só começando, mas especificamente eu queria falar que em print a gente conseguiu mostrar ainda a força da nossa criação, da nossa criatividade nessa categoria. Foram 58 peças inscritas apenas esse ano, nós convertemos 5 leões, que valem aí muito mais do que isso nesse ano tão difícil. Se a gente compara isso com 2019, em que foram 141 inscrições, o Brasil inscreveu em print 141 peças e nós conseguimos 5 leões, né? E mais ainda, em 2018, foram inscritas 198 peças brasileiras na categoria Print and Publishing e foram 10 leões. Ou seja, eu acho que teve um aprendizado, eu acho que teve um olhar muito criterioso das agências na hora de fazerem as suas inscrições, porque foram muito menor quantitativamente do que nos anos anteriores, e nós conseguimos um bom resultado, eu diria até mais do que bom, um ótimo resultado. Eu acho que se deve ao aumento da qualidade do trabalho num momento tão difícil e ao critério das agências na hora de fazerem as suas inscrições. Facilitou muito o nosso trabalho, mas mostra a força dessa categoria ainda para o Brasil, a importância do Brasil continuar honrando aí essa história nessa categoria, e eu fiquei muito orgulhosa de fazer parte e acompanhar isso. Esse leão de ouro para a Folha, nesse momento em que a liberdade de imprensa está em xeque no Brasil e em outros países do mundo, né, um momento de mundo bem obscuro para a informação, ele tem um valor muito grande. Eu acho que é
é uma mensagem emblemática numa categoria emblemática para o Brasil, né? E eu tenho muito orgulho dela ter vindo pelo nosso país, né? E através da Folha, que é um jornal que temos aí representando a grande mídia há tantos anos. Ficou muito claro para o júri, primeiro, a força da ideia, né? O altíssimo nível da execução e a importância da mensagem, né? Nesse momento. O que facilitou bastante o meu trabalho ali, né? Em alguns momentos houve questionamentos sobre escala, né? E aí você pergunta, o jurado te pergunta qual a escala disso. A escala não foi grande. Eu falei, o que é uma escala grande? Nós vivemos num país de quase 200 milhões de habitantes, né? Maior do que muitos continentes. Então, uma mensagem com essa força, num país que politicamente atravessa um momento tão difícil, né? E um país onde 200 milhões de pessoas estão sendo bombardeadas por todo tipo de absurdo diariamente, né? E um trabalho se sobressair nesse mercado, isso não é uma escala grande o suficiente, se isso não é uma escala grande o suficiente, eu não sei o que é. Então, são esses tipos de contextualização que muitas vezes é necessário que você dê para que uma falta de informação de um jurado de um outro país não tire a força de uma ideia como essa. E muito importante nesse momento, eu disse, inclusive, e repito aqui, que a informação de qualidade ou a liberdade de expressão é o que mantém vivo os veículos de mídia impressa, que é o coração da categoria que a gente estava julgando. Então, se eu tiro a liberdade de expressão e a importância da veracidade, da checagem de uma fonte, de uma informação, eu tiro o principal conteúdo dos veículos de mídia impressa, que é a razão dessa categoria existir. Então, ela é várias vezes importante, multiplicada muitas vezes a importância dessa campanha da Folha, e ficou claro, as poucas dúvidas que houveram foram tiradas e ela chegou lindamente. Na nossa categoria, o júri acabou decidindo por dar o GP em apenas um dos anos, que foi o ano de 2020. E 2021 a gente não teve GP, né? Não foi concedido o GP, embora houvesse essa possibilidade dada pelo festival. O que acabou foi que grande parte dos Leões de Ouro eram relativos ao ano de 2020. Apenas o Leão de Ouro da Folha era relativo ao júri, ao julgamento de 2021. Então, houve uma votação para que se olhasse para todos os Leões de Ouro e se entendesse que havia sentido da gente ter 2 GPs ou não. O que eu acredito é que o GP de 2021, separado de 2020, vem muito pela necessidade de não deixar passar batido uma representação histórica do que aconteceu no mundo, né? E também de não cometer nenhuma injustiça com trabalhos que foram feitos antes da pandemia. Então, né? No nosso caso, um grande trabalho, que era um favorito à GP e que acabou levando, que é a campanha de Dove, ela havia sido inscrita em 2020. Então, ela foi inscrita com a data de 2020, então ela estava brigando ali por representar esse momento histórico no ano de 2020. Então, o júri, na minha opinião, entendeu que a história estaria representada ali de alguma forma. Obviamente, eu briguei por esse GP com argumentos que acabei de te dizer, da importância da mensagem dessa ideia para que os veículos de mídia impressa continuem fazendo seu trabalho e essa categoria continue existindo no festival. Mas também foi uma briga de gigantes, porque se de um lado você tinha o Molde Whooper, você tinha The Tampon Book e você tinha Dove, do outro lado você tinha Folha, que é maravilhoso e que, para mim, é incrível, um trabalho com uma potência absurda, mas ele ainda não tinha ganho o lastro de premiações e de reverberação das outras. A verdade é que foi uma comparação e uma competição muito injusta para a Folha, né? Principalmente em termos de resultado, quando você vê o resultado e que os próprios cases apresentavam. É claro que a gente poderia ter conseguido separar as duas coisas, porque Molde, Dove e Tampon Book estavam concorrendo em 2020, mas ficou muito difícil, porque quando você via os 4 juntos, tentamos, porque a campanha tem muitos fãs, tinha muitos fãs também no júri, mas por fim optou-se
por ficar com a grande discussão, que já foi bastante acalorada, entre essas três peças que já vinham aí nesse rastro de grandes vitórias. Folha também vem conquistando coisas, mas eu acho que ela entrou por último aí nessa corrida. Então, de certa forma, foi difícil defender que ela competisse também para um Grand Prix de lado, né, lado a lado com as outras campanhas. Foi uma pena, eu acho, na minha opinião, merecia, eu votei para que sim, mas eu também entendo a posição do júri, e a partir do momento que ela deixou de ser considerada como um competidor ao GP, a gente focou a energia para melhor escolha para 2020 que representasse o momento de mundo, e acabou sendo Dove.